Muito boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe. Mais um dia podemos estar aqui aprendendo um pouquinho mais da porção da palavra de Deus. Grandes bênçãos o Senhor já tem feito. Hoje vindo um pouquinho mais tarde, né? Tivemos aí alguns imprevistos, mas Deus conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E graças a Deus podemos estar aqui levando mais um pouquinho da porção da palavra dele para a nossa noite. Bom, essa semana a gente entra no propósito de que fomos moldados para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez a crescer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Bom, o dia de hoje ele fala sobre aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. João 17, versículo 4. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve a alguém, de alguma forma está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Deus o redimiu. Assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhes a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado. Nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir.
Outro termo relativo a servir a Deus mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo, usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele, para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os demais. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para servir como fiéis, servir outros fiéis da maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês, reunidos, são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. E cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado. Não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre.
A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida para salvar a muitos. Para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus como um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua no mar. No Mar Morto, nada sobrevive, pois, ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de: estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas, à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu aos demais com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir a outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes no Evangelho. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo? O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo.
Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, Jó foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha ideias autodestrutivas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Aceitando a sua missão. Será que você tem aceito a sua missão? O que Deus tem colocado para você fazer? O que Deus tem requerido da sua vida? Fomos colocados no mundo para dar uma contribuição, para ajudarmos a Deus, para cumprirmos o propósito dele nas nossas vidas. Fomos criados para servir a Deus e fomos salvos para servir a Deus. Somos chamados para servir a Deus. Precisamos estar na igreja, cumprir nosso papel para o que Deus nos chamou, mesmo sendo nos bastidores. Cada pessoa tem a sua importância. Para Deus, não existe serviço pequeno. A ordem é servir a Deus. Impressão sem expressão causa depressão. Cada um de nós prestará contas a Deus. E aqui Deus ele é bem claro, porque ele fala o quê? Precisamos parar de dar desculpas. Aqui fomos criados para servir a Ele. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparadas em nós. Essas boas obras são o serviço. E tem aqui que Deus também, o que Ele quer de nós? Que fomos salvos para servir a Deus. Foi Ele quem nos salvou, nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o plano dele. Então, Deus, Ele nos redimiu e assim podemos realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Deus, Ele quer te usar de todas as maneiras. E aqui fala também que fomos chamados para servir a Deus. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o plano e por causa da sua graça. A ordem é servir a Deus. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E precisamos cumprir esse propósito. Precisamos aceitar a nossa missão. A nossa missão de servir, a nossa missão de estender os braços, estender as mãos, estar ajudando, estar apoiando, sendo sustento, sendo um contrapoio daquele que necessita. Porque muitas das vezes é fácil a gente acusar, é fácil a gente apontar o dedo. Mas será que eu tenho ajudado? Por que ao invés de eu ficar apontando o dedo, eu não simplesmente estendo a minha mão
para ajudar o próximo, ajudar o outro. E a ordem de Deus é servir. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dar a vida para salvar a muitos. Aqui fala preparando-se para a eternidade. Nós prestaremos contas a Deus de tudo o que fazemos aqui na terra. Nada vai passar. Um dia prestaremos contas do que deixamos de fazer e de tudo o que fizemos durante toda essa trajetória chamada vida que Deus nos permitiu viver aqui na terra. E como você tem se portado? Como você tem feito? Será que você vai dar a desculpa de que você estava muito ocupado, tinha muito trabalho, que você tinha muito objetivo próprio, que você queria se divertir, você queria se preocupar com a sua aposentadoria? E é todas essas desculpas. Aqui mesmo Deus já fala o quê? Que Deus nos responderá. Sinto muito, resposta errada. Essa não foi a resposta correta. Porque Deus nos criou, salvou, chamou, nos comissionou para que nós servisse ao outro. E aqui fala, a Bíblia, ela nos alerta que ele derramará sua ira e o castigo sobre os que vivem para si mesmos. Precisamos ajudar o próximo. Precisamos parar de dar desculpas. Damos muitas desculpas. Ah, não vou na igreja por causa disso. Ah, não ajudo fulano porque eu não tenho isso. Ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho isso na minha mão. O que você tem na sua mão? O que você tem que você pode estender e ajudar o outro? Ai, Tati, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você pode orar. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter coisas físicas que eles precisem. De repente, seja lá um alimento, algo que precisem comprar, você pode não ter essas coisas para dar. Mas você tem a sua vida. Você tem como orar por ela. Isso já é algo que você está fazendo por ela. Isso você já vai servir ela. Um ato de oração, um ato de se colocar, de escutar, de procurar uma ajuda juntos. A gente às vezes acostuma que, eu não tenho dinheiro para ajudar, então não vou fazer nada, não vou ajudar. Mas às vezes ela não está precisando do seu dinheiro. Ela está precisando apenas que você escute ela. Ela só está precisando desabafar. Ela só está precisando de um abraço. Ela só está precisando que você ore com ela. Às vezes ela não precisa de coisas físicas palpáveis. Ela precisa de milagre. Ela precisa do impossível. Ela precisa daquilo que dinheiro nenhum compra, que é a paz de Deus. Então todos nós temos como servir. Temos que parar de dar desculpas, se preocupar só com nós mesmos, olharmos só para o nosso umbigo, só para nós. Precisamos estar atentos, olhando ao redor. Quem necessita da nossa ajuda? Estar dispostos a ajudar, nem que seja com um simples abraço, com uma simples palavra, com uma simples oração. Às vezes uma palavra sua vai mudar toda a trajetória da pessoa. Vai mudar todo o dia de uma pessoa. A sua oração vai ser transformadora. O seu abraço, o seu bom dia, o seu estender a mão vai dar esperança a alguém. E é isso que Deus quer, que sirvamos uns aos outros. Serviço e importância. Você dará vida por algo. O que será? Uma carreira, um passatempo, um esporte, fama, riqueza. Nenhuma dessas coisas é uma relevância eterna. Tudo isso vai ficar. O nosso passatempo, toda a fama que adquirimos, toda a riqueza. Nada iremos levar conosco desta terra. E servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Aqui vimos uma variedade de pessoas desajustadas, que aos nossos olhos
eram impossíveis Deus trabalhar por meio da vida delas. Em cada situação, você olha, talvez fossem pessoas improváveis, que não tem solução, que não tem como Deus agir na vida delas. Mas Deus usou cada uma delas. Aquilo que pra gente não tem saída, aquilo que pra gente não tem jeito, é impossível, Deus vai lá e Ele faz. Quando Ele tem propósito, se cumpre o propósito. Aqui a gente vê o que? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha ideias autodestrutivas. Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejável. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Quantas pessoas improváveis, desajustadas aos nossos olhos, com vidas talvez de forma que jamais poderíamos ver algo de Deus ali. E Deus usou cada uma delas. Essas histórias são maravilhosas quando a gente medita e lê um pouquinho delas. A transformação que Deus fez, o que Deus fez através da vida delas, Deus usou cada uma delas. Por mais difícil que foi, por mais desafiador que foi para eles, Deus tinha um propósito. E Deus cumpriu o propósito na vida deles. Não no tempo deles, não da forma que eles esperavam, mas da forma que Deus queria que fosse. Da forma que Deus achou que era para ser. E assim, Deus também ele quer usar a mim e a você. Deus ele quer nos usar. Usar a nossa história, usar a nossa vida, usar aquilo que muitas das vezes a gente acha que não é necessário, mas é através disso que Deus quer usar para falarmos às outras pessoas. Deus quer usar as nossas dores, os nossos fracassos, para ajudar a outras pessoas. Muitos estão passando talvez pelo mesmo problema que já passamos, de formas diferentes, mas estão passando. Através da minha vida, através da nossa vida, podemos falar do que é passar com Cristo, de como é passar com Cristo, o quanto Deus opera, o quanto Deus faz. Então precisamos parar de dar desculpas. Simplesmente falar, Deus, não quero fazer, não vou fazer. Não, vamos regaçar as mangas, vamos trabalhar em prol da obra de Deus. Tem pessoas precisando, tem pessoas necessitando do seu abraço, do seu apoio, da sua oração, da sua palavra, do seu ouvir apenas. Às vezes só o fato de sentarmos e ouvir, deixar ela desabafar, já está sendo um ato de servir, já está sendo um ato que Deus ali ele vai trabalhando e ele vai manifestando e ele vai dando as palavras para você falar. Só que precisamos parar de dar desculpas, porque quando é do nosso agrado, quando é algo que queremos, nós conseguimos ajeitar o nosso relógio. Nós damos prioridades, né? Nós conseguimos achar um tempinho, nem que seja 5, 10 minutos, quando é coisa que queremos. Quando não é prioridade, a gente descarta. Então precisamos parar de dar desculpas, parar de mentir para nós mesmos, parar de fingir para nós mesmos. Precisamos ser honestos com nós mesmos e precisamos ajustar o nosso tempo, nos dedicar ao próximo, servir o próximo, fazer o que me cabe fazer, ajudar até onde eu posso ajudar.
Se é para ouvir, vamos ouvir. Se é para falar, vamos falar o que Deus requer para nossas vidas. Não é sair falando também tudo que acha que é. Não somos sábios muitas das vezes nas nossas palavras. Precisamos saber falar, precisamos saber calar. Então, quando formos falar, que possamos saber a maneira de falar. E não é sair falando o que eu quero, do jeito que eu quero e apontando dedos. Não. Jesus não apontava o dedo. Jesus, ele era manso, ele era suave e ele escutava. E depois, claro, ele repreendia, mas ele repreendia em amor, mostrando o caminho a seguir, mostrando o que devia ser feito. Então, que possamos parar de dar desculpas para não ajudar o próximo. Que possamos estar atentos, prestando atenção e possamos servir a Deus, servir ao próximo, cumprindo o propósito que Deus nos chamou para fazer. O tema da reflexão de hoje é: servir não é uma opção. E o versículo para memorizar é: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E a pergunta para meditar é: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Reflita bastante, medite nessa pergunta. O que está impedindo você de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Volta enquanto é tempo. Volta enquanto Deus está batendo na porta do teu coração e pedindo para que você deixe Ele entrar. Ainda há tempo. Os tempos eles estão se findando. A volta de Jesus está próxima. Mas Ele ainda está dando chance de você aceitar Ele, de você servir a Ele, de você alinhar a sua rota, fazer o que é correto, fazer o que precisa ser feito, para que você possa morar com Deus na glória, para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você. Se cumprimos as prioridades no nosso dia a dia, no nosso trabalho, num compromisso, por que não cumprirmos a vontade de Deus? Que Deus seja a nossa prioridade e que Ele nos ajude a cumprir a sua missão aqui na Terra. Por mais que você se ache improvável, que você não tem solução, que Deus não vai usar você, que isso e que aquilo, Deus ele tem muito para te usar. Ele pode te usar através da história da sua vida. Pode ser uma história trágica, uma história triste, uma história de luta, mas é através dessa história que Ele quer usar. Porque através da sua história alcançará muitas outras pessoas. Pessoas que estão passando pelo mesmo que você já passou. Pessoas que estão sem saída. Pessoas que não vê solução. E de repente a sua palavra, o que você vai contar a respeito da sua vida, vai ajudar ela a ter o processo de cura assim como você teve. Então Deus ele quer te usar a sua vida, usar a sua história. E Ele quer que você sirva a Ele de todo o coração. Se junte aos irmãos em Cristo, fazer a boa obra de Deus. Então que você pare de dar desculpas. Você pare de fugir do chamado de Deus. Jesus ele tem te chamado. Volta para casa. Volta para os braços do Pai. E faz o que precisa ser feito. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele cumprir o propósito dele na tua vida. Ele tem muito a fazer por mim, por você e por nós. Mas como a gente sabe, Jesus ele não invade casa. Ele bate na porta e pergunta: posso entrar? Há um lugar para mim? Deixa Deus entrar e Ele vai tomar conta de toda a casa. E por mais dificuldades, por mais adversidades que venham, você terá paz para enfrentar.
porque sabemos que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Então, diante de tudo que você enfrentar, que você passar, que Deus possa te fortalecer, Deus possa te usar, Deus possa te sustentar. E você possa viver o sobrenatural de Deus, você possa viver o propósito de Deus para a sua vida. Que você possa meditar em tudo o que falamos no dia de hoje. Aceite a sua missão. Pense o que está impedindo você de viver o chamado de Deus para servir. Alinhe sua rota. Alinhe o seu propósito com Deus. E deixe Ele cumprir o propósito dele na sua vida, para a honra e glória dele. Amém? Pai querido, Pai de amor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, ó Pai, no nosso trabalho, por onde caminharmos, no nosso lar. Continua nos abençoando, Senhor, nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila, colocando teus anjos, ó Pai, acampando ao redor dos nossos lares, ó Pai. Abençoando a cada um, Senhor, que está nesse propósito, que tem feito, que tem meditado, que tem, Senhor, se alinhado, ó Pai, ao teu propósito, tem, Senhor, realinhado a rota, Senhor Jesus, para cumprir, Senhor, o que tu requeres para as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, as dificuldades, as necessidades de cada um, ó Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro, Senhor, suprindo, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada necessidade, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, nos fortalece. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, debaixo da graça de Deus, concluído com sucesso. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, sendo uma noite de paz tranquila e que Deus nos permita um amanhecer repleto de bênçãos debaixo da graça dele. Fiquem com Deus, Deus os fortaleça, Deus os abençoe, Deus possa estar suprindo todas as suas necessidades. Deus, Ele tem cuidado de vós. Deus, Ele tem cuidado de nós. E vai continuar cuidando de cada um de nós. Apenas coloque diante do altar tudo o que você precisa. E o Senhor, no tempo certo, Ele vai responder e vai entregar o que precisa ser entregue. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo grande a todos vocês. Uma boa noite. Até mais.